Ok. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma ATPC de Ciências Humanas. Nós tivemos aí 2 ATPCs anteriores que foram gravados por conta das demandas que nós tivemos, né, na diretoria de ensino e vocês também nas escolas, o que dificultou para nós, então a gente optou por fazer a gravação e encaminhar para vocês. Mas estávamos com saudade já, é muito melhor fazer por aqui ao vivo, né? A gente sente falta desse contato direto com vocês e eu espero que nós tenhamos aí um bom momento de estudo, tá bom? Passo a palavra para a Thaisa e depois para a Juliana, para que elas possam dar as boas-vindas a vocês também. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estava com saudade de vocês, nada como esse nosso encontro, e eu desejo que nós tenhamos uma excelente tarde de formação, tá bom? Passo a palavra, Ju. Queridos professores, queridas professoras, boa tarde. Estou certa que teremos um ótimo momento de estudos. Como eu gosto muito, muito da Cleo, muito, muito da Thaisa, por tabela, já gosto de vocês também, já me sinto assim no grupo. Então, eu estou certa que teremos um ótimo momento de estudos aí. Sejam bem-vindos. Isso mesmo, Ju, você já faz parte do nosso time, já. Juliana já é de humanas também, viu, gente? Somos todos de humanas, né? Todos de humanas. Obrigada, alguns combinados importantes aqui para vocês, né? Quanto ao uso do chat, né? Sempre usar o chat, nós vamos ter bastante interação pelo chat, ser bem sucinto nas respostas, né, do chat, tá bom, gente? E a Juliana vai filtrar para a gente o que vocês colocarem lá, tá? O link, tem um link aí, que é bom que quem ainda não entrou na nossa equipe, se puder, entre, porque é legal, a gente coloca os materiais da TPC lá na equipe, e vou ver aí se eu posso, num ATPC para frente, mostrar para vocês um pouquinho onde que esses materiais ficam armazenados, tá bom? E aí vocês poderão ter acesso, não só pelo e-mail de vocês, mas por aqui também. Então, entrem nesse link para vocês ingressarem na nossa equipe de Ciências Humanas, tá? Deixem os microfones de vocês desligados, tá? Durante a orientação técnica, porque dá muita microfonia. E a Juliana controla para a gente essa parte aí dos microfones, para que não fique com ruído. Então, de vez em quando, a Ju silencia o microfone de vocês, tá ok? E quando a gente pedir a palavra, se alguém for falar, a gente pede para que a pessoa abra o microfone, tá? Anotem as dúvidas de vocês, tudo que vocês tiverem de dúvidas, coloquem no chat, tá ok? Porque a gente tenta, na medida do possível, responder para vocês, tá? O nosso foco é somente nas questões pedagógicas. Existem muitas questões que nós gostaríamos até de discutir com vocês, mas não é da nossa governabilidade e nós não teríamos as respostas. Então, a gente foca nas questões pedagógicas para que a gente consiga, então, dar conta do nosso pedaço, que é a formação continuada voltada para o pedagógico, tá ok? A presença de vocês nessa TPC é diferente. Ela será computada diretamente pelo Teams. Então, todo mundo que está aqui no Teams, que está participando da reunião, quando for umas 4 horas, eu faço a impressão dessa lista, eu baixo a lista e eu já tenho as pessoas que conseguiram acessar. Então, dessa vez, não teremos link para vocês lá para a lista de presença. Tem um link, mas é uma coisa muito básica, que é só para vocês colocarem uma palavrinha com relação à ATPC, que é para que a gente faça a nossa nuvem de palavras, né? Como uma devolutiva para nós das impressões de vocês, o que vocês acharam com relação a essa ATPC, tá ok? Então, não teremos link para a lista de presença. Avisem os colegas de vocês que não puderam participar dessa ATPC, que dessa vez o ATPC será somente para os que participaram aqui, que estarão na lista de presença, tá? Bom, pauta do dia. Nós faremos um estudo sobre metodologias ativas, né? Vocês têm ouvido bastante esse termo nos últimos tempos, então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso.
Vamos falar sobre EJA, porque é constante em todas as ATPCs, os professores que trabalham com EJA pedindo isso para nós, né? Conversando conosco a respeito disso. Então, pensando nisso, nós colocamos aqui também uma parte para a EJA, falando sobre andragogia e metodologias ativas, tá? Depois vocês vão ver que tudo que a gente falar serve tanto para a EJA quanto também para as nossas salas, né, regulares, porque toda a parte da metodologia ativa, ela pode ser utilizada com qualquer público, tá bom? Compartilhamento de resposta das atividades da TPC, nós convidamos um professor Felipe, que ele vai conversar um pouquinho conosco, bem rapidinho, mas dá uma devolutiva do que ele fez na resposta que nós colocamos do ATPC anterior, que ele respondeu, e a gente filtrou para ele conversar conosco, tá ok? E a devolutiva da ATPC de 16 de junho por meio da nossa nuvens de palavras. É sempre bom colocar vocês, então, a par de tudo que está acontecendo por meio da nuvem de palavras, tá? É uma forma que a gente encontra. Bom, objetivos: compreender o conceito de metodologias ativas, exemplificar ações que envolvem metodologias ativas, refletir sobre a heterogeneidade e as especificidades do público da EJA, conhecer como o adulto aprende, embasado nos princípios da andragogia, e apresentar metodologias ativas que possam contribuir no planejamento das aulas para a EJA, tá? Esses são nossos objetivos. Agora, então, eu passo a palavra para a Thaisa, que fará com vocês a leitura inicial. Então, Thaisa, é com você. Eu vou fazer com vocês essa reflexão, e nós escolhemos, né, essas poesias, porque são poesias, para fazermos essa reflexão com vocês, pois nós utilizamos ela no ATPC que nós tivemos da educação indígena com os anos iniciais. E é tão bonita que eu achei que valia muito a pena trazer para vocês também. Eu vou fazer a leitura, vou sintetizar e vou deixar uma reflexão para vocês, tá bom? Reflexões sobre ser professor. Ser professor. João Cabral de Melo, Cecília Meirelles, Mário Quintana, através da poesia, unem suas vozes às palavras de nomes expressivos do mundo da educação, como Paulo Freire, Marilena Chauí, Felipe Perrenot e Rubem Alves. E deixando vagar nossas emoções, lembranças, imaginação, nos falam sobre os tecelões do futuro. Primeiro, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos se entretendendo para todos no todo. Amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Tecendo amanhã, João Cabral. Sobre pessoas que marcaram e marcam nossas vidas. Há pessoas que nos falam e nem as escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas... Thaisa, vamos pedir para as pessoas silenciarem o microfone? A gente vai tentar, mas vai dar certo depois, que não é mais. Juliana, pode silenciar para nós o microfone? Você liga o seu, por gentileza? Então, só voltando nesse daqui,
sobre pessoas que marcaram e marcam nossa vida. Há pessoas que nos falam e nem as escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossa vida e nos marcam para sempre. É um pensamento, Cecília Meirelles. Sobre a mágica presença de estrelas. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Das Utopias, Mário Quintana. Sobre mestres inesquecíveis. Ele me ensinou quase tudo o que sei. Não só o tesouro oculto nas páginas de cada livro fechado. Não só a maravilha de cada pequena ou grande descoberta. Não só a comunhão com autores e leitores, mas a sabedoria da vida cotidiana. Esse é o verdadeiro mestre, o que não castiga, mas impele, o que não doutrina, mas desperta a curiosidade e a acompanha, o que não impõe, mas seduz, o que não quer ser modelo nem exemplo, mas companheiro de jornada. Lembram-me dele, de Lia Luft. Para sintetizar, eu fiz uma síntese que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma síntese em cima de algumas coisas que eu li e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ensinar não é uma tarefa fácil, pois as pessoas que se encontram em sua frente Thaisa, tá sem som. Deu para encerrar o texto, Ju? Deu para ouvir? Deu sim, deu sim. Era só esse pedacinho da síntese que não. Desculpa. Tá bom. Então, eu li algumas coisas, fiz uma síntese que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu coloquei assim: ensinar não é tarefa fácil, pois as pessoas que se encontram em sua frente estão em constante mudança. Ao entrar em uma sala diferente ou assistir a mudança de ano, tudo é novo de novo. Aprender a se reinventar é ter a capacidade de ser melhor para os outros e para si mesmo. Ser professor, no verdadeiro sentido da profissão, é ajudar a formar cidadãos de bem. É estar sempre em busca do próprio aperfeiçoamento. É descobrir em cada aluno seu universo de potencialidades e ajudá-lo a desenvolvê-los. É muito mais do que passar teorias e conceitos. É edificar pelo próprio exemplo. É romper com os modelos ultrapassados de incutir na cabeça do educando fórmulas prontas. É incentivar a criatividade, permitindo o surgimento de mentes mais preparadas para a construção de um mundo novo. Então, eu fecho esse momento de reflexão com essa síntese e deixando para vocês a seguinte questão, né? Pensando em tudo isso, nessa síntese, pensando no que eu li para vocês, fica para cada um de nós essa reflexão. O que é ser professor, né? Nesse momento atual, com tudo que nós estamos vivendo, com tudo que está acontecendo, fica para vocês essa reflexão, tá bom? Ju, Cleo, vamos dar sequência aos slides? Então, vamos lá. O que são metodologias ativas? As metodologias ativas consistem na mudança do paradigma do aprendizado e da relação entre o aluno e o professor. O aluno passa, então, a ser o protagonista e transformador do processo de ensino, enquanto o educador assume o papel de um orientador, abrindo espaço para a interação e participação dos estudantes na construção do conhecimento. A metodologia ativa, ela consiste numa forma na qual os alunos são estimulados a participar do processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais direta. Nela, o aluno é responsável e principal agente do seu processo educacional. É ele que ocupa o centro dessa ação. E o conhecimento
ele não é só transmitido, ele é construído. Existe esse processo de mediação entre o professor e o aluno. Tá bom? Pode passar, Cleo. Exemplos de metodologias ativas. As metodologias ativas podem ser aplicadas de diversas formas no ensino. Conheça as principais delas. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas formas de metodologias ativas. Pode passar. A primeira delas é o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele consiste na união do ensino tradicional e presencial, com aquele à distância, EAD. O uso da tecnologia no ensino facilita o contato do aluno com o conhecimento, permitindo que o estudante busque fontes, informações e dados online rapidamente, com a finalidade de complementar o que foi dito em sala. Então, vamos pensar um pouquinho em exemplos para essa metodologia do ensino híbrido. Então, pensando na nossa realidade um pouquinho, será que momentos em sala de aula e no laboratório de informática, por exemplo, poderia ser uma forma de se trabalhar com essa metodologia? O estudante ele pode passar a primeira aula em um laboratório de informática, usando recursos online para o primeiro contato com esse tema, lembrando sempre que nesse momento eu tenho lá o professor mediando todo esse processo, né? Não é estar no laboratório de informática simplesmente pesquisando livremente, tem um direcionamento do professor, né? Tem uma mediação que o professor faz nesse trabalho. Numa próxima aula, na aula seguinte, com a ajuda do professor e em companhia dos colegas, ele pode estar aprofundando o que aprendeu e aplicar esses conceitos, desenvolvendo projetos, debatendo o assunto, entre outras atividades. Uma outra sugestão também, um outro exemplo, seria a plataforma GeekLab. A plataforma GeekLab, ela reúne conteúdo de todo o ensino médio e disponibiliza em mais de 60 aulas, com vídeos, textos, exercícios. Lembrando que a plataforma, por si só, ela não garante que a escola passe a adotar esse ensino híbrido, mas ela é um facilitador desse processo, permitindo que o aluno encontre ali o que precisa para ter uma visão mais geral sobre o tema e possa aprender no seu ritmo, sem depender somente da explicação do professor. Conforme vocês forem tendo dúvidas, se eu estiver sendo muito rápida, vocês podem estar colocando lá no chat, tá bom? Pode passar, Ju, por favor. Sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela consiste na inversão do modelo tradicional, no qual o professor passa o conteúdo e, em seguida, em casa, o aluno tenta resolver os exercícios e identificar suas dúvidas. A intenção é que os estudantes tenham o primeiro contato com o conteúdo antes de chegarem na escola, para então serem auxiliados pelo educador. A sala de aula invertida, ela é um modelo de ensino que coloca o discente como protagonista, aproximando dos temas e conteúdos muito antes da aula começar, tá bom? Pode passar, Ju. Tem também a gamificação. O objetivo da gamificação é trazer a experiência dos jogos para o ensino. O ponto principal dessa metodologia é fazer com que os alunos entrem em uma competição saudável, estimulando o pensamento fora da caixa e a motivação e dedicação para o estudo. Essa metodologia, ela proporciona benefícios importantes para a formação integral do estudante. E eles costumam gostar bastante dessa metodologia. Pode passar, João. Como as metodologias ativas podem beneficiar as práticas pedagógicas?
Nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas são estruturadas com a finalidade de fazer com que o estudante participe do seu processo de aprendizagem. Pode passar, Ju. Além disso, essas metodologias estimulam resolução de problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico. Os estudantes também conseguem trabalhar a autonomia, a responsabilidade, a proatividade, o trabalho em equipe e a independência. Pode passar, Ju. Isso significa que essas metodologias podem contribuir com o desenvolvimento tanto da dimensão cognitiva quanto da socioemocional dos estudantes. Isso porque os alunos aprendem a lidar com problemas devido ao trabalho da sua segurança e confiança para enfrentar situações complexas, tanto na escola quanto na vida. Os alunos desenvolvem mecanismos e aprendem a expor sua opinião e a respeitar pensamentos diferentes. Concluindo, pode passar, Ju. As metodologias ativas são modelos de ensino que visam a desenvolver a autonomia e a participação dos alunos de forma integral. Com isso, as práticas pedagógicas são beneficiadas e todo o processo educativo é melhorado. É importante que cada escola analise a sua realidade e implementem essas metodologias que mais se adequem ao seu perfil, né? O professor, a equipe gestora, eles conhecem a sua comunidade, conhecem os seus alunos, então, levando tudo isso em consideração, eles podem implementar a metodologia que mais se adeque à realidade que eles vivem. Pode passar, Ju. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Também fica essa mensagem de reflexão para vocês, ok? Cleo, eu passo a palavra. Ligar o meu microfone aqui para vocês poderem me ouvir, né? Senão vocês não me ouvem, tá ok? Então, vamos continuar. Thaisa falou bastante com vocês, então, sobre metodologias ativas, né? Lembrando que as metodologias ativas, essa forma de ensinar, ela serve tanto para o público jovem e adulto, quanto também para os nossos alunos, né? Crianças, adolescentes, serve também para o ensino superior, né? Está muito em alta, a gente ouve muita coisa a respeito disso, existem vários livros, várias fundamentações teóricas a respeito das metodologias ativas, né? E vamos ver um pouquinho agora, então, com relação à EJA, andragogia e metodologias ativas. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que vocês respondam para a gente no chat, tá? Coloquem a resposta no chat. Quais são as características e particularidades dos estudantes da EJA? Acredito que todo mundo, nós professores, né, principalmente os mais antigos aí, já trabalharam com esse público alguma vez na vida, né? Ou então, quem ainda não trabalhou, baseado em tudo que você já estudou, que você já ouviu falar, quais são as particularidades e as características desse público? Coloquem no chat para a gente, por favor. Um minutinho para vocês colocarem.
Thaisa, tá me ouvindo? Enquanto a Ju leu, abre seu microfone, tá? Enquanto a Ju leu o chat pra gente, você silencia, por favor, se acontecer alguma coisa, algum ruído, pra gente poder conversar melhor com eles, tá bom? Tá. Cleo, deixa eu falar uma coisinha para você. Olha só, eu tô aqui no chat e aí o que Certo. acontece? Para mim aqui ainda não apareceu nenhuma conversa, eu achei estranho. Não apareceu? No meu tem. Coloca, tem algum professor colocou? Tem bastante. Experiência, superação, esforço, dedicação, se utilizar de exemplos de vida dos alunos da EJA. Olha que legal essa contribuição. Utilizar os exemplos de vida. Precisam de cuidados especiais, né? Aproveitam melhor a oportunidade de estudos, né? São mais participativos, eles querem recuperar o tempo perdido, né? Tudo isso que vocês colocaram aqui no chat. Gente, tem muita contribuição muito legal no nosso chat, né? Vários professores colocaram aqui todo o conhecimento, mesmo o que é verdade com relação ao público da EJA, tudo aquilo que a gente sabe, do quanto eles são mais interessados, mais participativos, o quanto precisamos levar em conta a vida, né, deles, como silenciar, Ju. O quanto precisamos levar em conta, né, a vida, trazer a vida deles para dar significado aos novos aprendizados. Isso é muito presente, né, no público da EJA, porque eles já têm uma vivência, né, não são crianças mais. Eles trazem uma bagagem de vida, e essa bagagem de vida, ela precisa ser levada em consideração, tá? Bom, aí voltando aqui então nos nossos slides, tem alguém com um celular, gente, dando interferência porque o celular está vibrando. Peço a vocês que deem uma olhada nos celulares de vocês, tá? Porque o celular está vibrando e está dando interferência, tá ok? Dá uma olhadinha, por favor. Bom, aí voltando aqui nos nossos slides, então, depois de tudo isso que vocês colocaram lá, muitas contribuições, né? Então, vamos lá. Contribuições para uma boa prática, respeitando as características de aprendizagem do público da EJA. Bom, quais são essas contribuições, então, né, para uma boa prática que respeite, então, esse público, que respeite essas particularidades, essas características que esse público tem, né? Então, primeira coisa, estabelecimento de objetivos com acordo mútuo. Eles são adultos já, então eles precisam participar de todo o processo, começo, meio e fim. É muito mais fácil você negociar com o público adulto, né? Então, nesse sentido, então estabelecer objetivos com acordo mútuo, professor, aluno, tá? Planejamento integrado entre professores e alunos, né? Vai ao encontro da outra, objetivo mútuo e planejar junto, tá? Então, planejamento integrado entre professor e alunos. O tempo todo está conversando, negociando isso com eles, tá? Diagnosticar as necessidades básicas de aprendizagem. Isso é muito importante também, né? Ambiente escolar, respeito e liberdade de expressão, né? Isso é muito importante, porque o público mais adulto, eles têm muita coisa para falar, e a gente precisa ter os nossos ouvidos atentos para captar essas mensagens e trazer, né, para o ambiente da aula, tá? Projetos de avaliação a partir dos resultados. Olha que legal. Já pensou pegar uma avaliação, distribuir para todos eles na sala, ver quais foram os resultados, solicitar que eles mesmos façam a sua autoavaliação, que eles façam reescrita, que eles estejam por dentro do que está acontecendo na aprendizagem deles, né? Então, isso é fundamental, tá? Os adultos aprendem a partir das suas necessidades. Então, eles precisam enxergar as conexões que existem entre os conteúdos escolares com o mundo deles, com o mundo lá fora,
né? Então, muitos adultos, eu já dei aula, por exemplo, em sala de EJA, que eu tinha um senhorzinho lá de 70 anos, né? E ele trazia uma bagagem de vida, assim, incrível da vida dele. E muitas coisas eu pedia para o seu Antônio, conta para gente como era no tempo do senhor em relação a isso. E isso faz com que a aula se contextualize e você usa, né, a bagagem de vida que a pessoa tem a favor da aprendizagem da pessoa. Então, isso é que é bacana, né? Então, eles aprendem a partir dessas necessidades. E proposta de atividades a partir da prontidão, né? Isso também é fundamental. Propor coisa que eles gostem de fazer, que eles coloquem a mão na massa, né? Eles precisam fazer para que eles consigam aprender. Porque a gente sabe muito bem que com o passar dos anos, a memória da gente já não é mais a mesma, né? Então, de que maneira que a gente consegue aprender mais? Colocando a mão na massa mesmo, fazendo, tá? Bom, e vamos refletir então um pouquinho agora. Pensando nessas características que eu acabei de apresentar para vocês, né? Como vocês imaginam que os adultos aprendem, né? Olha só, pensando em tudo isso que eu disse aqui em cima, né? Nessas contribuições, tá? Como vocês imaginam que eles aprendem, então? Então, vamos lá. Mais um minutinho no chat para vocês responderem, tá? Vamos lá, gente. Mãos à obra. Cleo, assim como não aparece a setinha para mim, não aparece também o chat, não aparece. Não está aparecendo, Ju? Não, nem aquela setinha que eu falei para você logo no início da reunião. É. E nem o chat agora parou, congelou. Ó, o seu eu estou vendo, ó. Uhum. O seu. É para mim aqui está aparecendo. Ó, eles estão colocando assim, que ó, como que aprende? Com a vivência, né? Utilizando os conhecimentos que eles trazem, interagindo, né? Com o diálogo com o professor, motivacionalmente. Eles gostam de ouvir muito mais o professor do que muitas vezes escrever. Isso mesmo, viu, gente? Às vezes o professor, contando uma história, consegue ensinar muito mais do que passando um texto na lousa, né? Nesse sentido que o professor escreveu e é verdade, tá? Observando trocas e experiências, tá? Contextualizando o assunto, conteúdos, né? De maneira mais contextualizada, com a ajuda dos filhos. Olha que bacana, nesse momento fundamental agora em casa, com a ajuda dos filhos, né? Isso mesmo, os adultos aprendem também assim. Aprendem com suas necessidades de próprias vivências. Gente, muita coisa bacana vocês colocaram aqui no chat. São muitas experiências que vocês trazem aí das aulas, né? Para esse público de EJA. Muito legal, gente. Não dá para eu ler todas, porque são muitas contribuições, mas o chat fica aí para vocês. Até por isso que não existe a opção de fechar o chat, porque você pode retomar tudo isso a hora que você quiser. Então, leiam as contribuições dos colegas depois, né? Vejam quanta riqueza de detalhes a gente tem, né? Até agora acabaram de colocar bagagem de experiência. Com o público de jovens e adultos, a gente aprende muito com eles. Eles têm uma bagagem incrível de vida e isso nos ensina, né? Ensina muito por esse exemplo, tá? Bom, continuando então, andragogia. O que é andragogia, então? Andragogia, gente, é a arte e a ciência de orientar o adulto a aprender, tá? Quem falou isso? Foi essa pessoa aqui, Knowles, em 1968, tá? E essa fala dele sobre andragogia, está nesse livro Reflexões Pedagógicas sobre o Ensino e Aprendizagem de Pessoas Jovens
e adultas. Esse livro é muito legal, tem na internet e também nós colocamos os referenciais para vocês depois poderem pegar, servir como material de estudo, para enriquecer ainda mais, né, essa ATPC voltada para esse público, então, jovens e adultos e metodologias ativas, tá ok? Bom, continuando. Alguns estudos afirmam, gente, olha que coisa incrível, que os adultos aprendem apenas 10% com a leitura, 20% com audição de teorias, 30% com vídeos, né, imagens e vídeos, 50% assistindo demonstrações, tá? 70% expondo ideias e 90% realizando atividades colaborativas, né? Olha só, 90% fazendo atividades colaborativas. Quando a gente fala em atividades colaborativas, é por meio dos grupos produtivos, né? Das duplas produtivas, né? Na interação com os colegas, fazendo junto, né? É nesse sentido. Então, todas as atividades colaborativas ensinam muito melhor. Por isso eu falei aqui, eu foquei na questão de agora, nesse período da pandemia, do filho ensinando em casa, porque é colaborativo, né? Então, traz um aprendizado muito maior para esse público de jovens e adultos, tá? Bom, princípios da andragogia, então. Quais são os princípios da andragogia? Primeiro deles, adultos se motivam para aprender quando percebem as transformações em suas aprendizagens. Olha só, quando percebem as transformações em suas aprendizagens. Quanto mais ele aprende, mais vontade ele tem de querer aprender. 2, adultos precisam aprender experimentalmente. Portanto, as instruções devem ser voltadas para tarefas e atividades comuns a serem executadas, ao invés da memorização. É aquilo que eu falei da memória. Ele gosta de fazer, mão na massa. Ele já não consegue mais memorizar, tá? Bom, terceiro, adultos precisam saber por que eles necessitam aprender e o que está sendo ensinado, né? Então, olha só, adultos precisam saber por que eles necessitam aprender, qual o motivo, né, que ele precisa aprender esse determinado tema. E por que isso está sendo ensinado para eles? Tem que fazer sentido, tá? E adultos abordam o aprendizado como resolução de problemas orientados pelo desenvolvimento de seus papéis sociais. As instruções sobre os conteúdos devem levar em conta essa heterogeneidade da história e trajetória dos alunos, e os materiais de aprendizagem e atividades devem permitir diferentes níveis, né? Tipos de experiência anterior. Então, levar em conta todo aquilo que eu já falei com relação à bagagem de vida que ele tem, a história de vida que ele tem, né? Isso favorece a aprendizagem dele, tá ok? Adultos aprendem melhor sob a perspectiva de aplicação da aprendizagem e apreciam a autonomia, as possibilidades de descobrir por si mesmos, né? As intervenções dos professores devem ocorrer como auxílio no caso de dúvidas. Eles gostam dos desafios, eles gostam quando a gente propõe atividade e deixa que eles corram atrás da resposta, que eles vão descobrir, né, o que aquilo quer dizer, o que está sendo aprendido naquele momento, e nós servimos ali como mediadores apenas, né? Simplesmente para que, caso ele venha com uma dúvida, ele vem, te pergunta, e aí o professor, então, faz as intervenções necessárias para consolidar essa aprendizagem, né? Negocia os conceitos com esse público, tá ok? Então, esses são os princípios da andragogia. Bom, aí vem uma atividade, então, para vocês.
Primeira atividade. Conhecendo os princípios, eu vou voltar daqui a pouco e vou deixar no slide dos princípios da andragogia, tá? Então, olha a perguntinha. Conhecendo os princípios da andragogia, pense em uma experiência em sala que represente um dos princípios e compartilhe conosco no chat, tá bom? Conhecendo os princípios da andragogia, pense numa experiência, né, de vocês em sala de aula, quem já teve essa experiência, e compartilhe conosco no chat, tá ok? Quais são os princípios da andragogia? Eu volto para vocês aqui, 1 minutinho para vocês responderem no chat, tá ok? Então, vamos lá. Esses são os princípios. Ok? Então, vamos lá no chat agora, para a gente olhar as contribuições Cleo, de vocês. Oi? Cleo, agora eu estou conseguindo. Eu tive que desativar e voltar novamente. Que maravilha, E aí... Juliana. Então, filtra para a gente, por favor. Então, olha só, os professores estão colocando muitas coisas interessantes e a professora Elaine, ela diz que dar continuidade em seus estudos, outros professores falam que usando exemplos do cotidiano. Aí a professora Kátia, ela diz assim, trabalhei com pesquisa e com temas do cotidiano, né? Trabalhei em sala de aula com pesquisa de informática, e muitos professores estão colocando em relação à vivência de vida, né? Que eles acreditam muito que se você colocar em sala de aula essa questão da vivência, da experiência, eles são bem produtivos, os alunos produzem muito nesse sentido. A professora Judite também, ela colocou assim, que a cada aula ela coloca, o professor Rafael, ele coloca aqui elaboração de seminários em forma de roda de conversa, né, e tirando esse viés de uma aula tradicional, virar um bate-papo mesmo, partilhar as experiências, ele coloca mais ou menos nesse sentido. Nossa, que maravilha! Muito Quanta bom coisa mesmo. Bacana, Juliana, muita coisa legal mesmo. E vocês estão vendo, gente, que são coisas que muitas vezes a gente já faz tudo isso, não é verdade? Já faz parte da nossa vida, o professor já trabalha, já usa muitas dessas coisas, roda de conversa, né? Eu vi que um professor colocou voltado para atividades com reciclagens, né? Leva material reciclado para a sala de aula para trabalhar e transformar em outras coisas, para trabalhar questão ambiental, dá para trabalhar a relação homem-natureza, dá para trabalhar uma série de temas voltados para nossas disciplinas. Olha que bacana. E eles vão produzir, vão aprender fazendo, né? Então é nesse sentido. Então vejam que a andragogia é bem isso, é trabalhar com esse público não infantilizando, né? A gente não pode infantilizar de forma nenhuma, por mais que os conteúdos sejam os mesmos do nosso público lá do 6º aninho, do 7º aninho, né? Mas a gente não deve fazer da mesma forma que a gente faz, porque é um público adulto e que requer um cuidado muito maior, porque eles servem até muitas vezes, eu já dei aula para pessoas que poderiam ser meus pais, por exemplo, né? Então, nesse sentido, de ter essa relação professor e aluno, o respeito e, ao mesmo tempo, você trazer isso, essa vida deles para o diálogo em sala de aula, voltada para o aspecto do ensino e aprendizagem, né? É dessa forma que eles aprendem, tá? Então, é isso que requer a andragogia, tá?
Bom, E só para agora, então, finalizar, Cléo, sim, só para finalizar aqui essa parte que você explicou muito bem, um professor deu até um exemplo, o professor Daniel dos Santos, ele diz assim, que contou algo no contexto histórico e disse assim, por exemplo, onde você estava em 11 de setembro de 2001? E ele falou que nossa, rendeu muita conversa que com o EJA, maravilha. rendeu Olha, muito assunto, ou seja, ele trouxe de uma forma, trouxe um contexto e colocou para discussão, colocou para esse que movimento. Então, era só para maravilha. finalizar, porque o professor colocou até esse exemplo. Nossa, muito legal, né? É muito bacana. E se a gente for Muito olhar bacana. um pouquinho mais atrás, Juliana, né? Se a gente for pensar um pouquinho mais atrás, a gente vai ver o quê? Quando foi, quando teve a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, né? E eu tive alunos meus, quando eu dei aula para a EJA, que vivenciaram esse período, porque eles eram crianças, então eles contaram o que os pais passaram nesse período, em que isso marcou para ele. Nossa, a aula torna-se muito mais interativa. A gente aprende com as experiências de vida deles, né? É muito bacana isso. Muito legal mesmo, gente. Todo mundo de parabéns aí, as contribuições excelentes de vocês, né? Bom, vamos então continuar as nossas reflexões, tá? Então, agora, a partir de tudo que vocês já ouviram, a Thaisa falou, né? Aí veio, eu reforcei um pouquinho, falei também. Então, a partir de tudo isso, conte um pouquinho para a gente, então, o que você captou de mensagem com relação a metodologias ativas. Coloca no chat para a gente. Então, o que você entendeu, né? Qual a mensagem que você captou aí a respeito desse tema? E Juliana vai filtrar para nós. Vamos lá? Um minutinho. Bora lá, Juliana, pode ir. A professora Nara, ela diz que o importante, o foco principal é fazer do aluno protagonista dessa construção intelectual. Então, o professor Cláudio pontua também que o aluno construindo o seu conhecimento com a mediação do professor. Então, não deixando de lado essa mediação, mas o aluno sabendo e construindo o seu conhecimento. Isso mesmo. O Muito bem. professor. Sim. Os professores colocaram que a metodologia, a professora Alexandra colocou que a Sim. metodologia ativa, para trabalhar com os adultos, ela torna-se uma vasta situação, ou seja, não é só uma metodologia. Então, essa Sim. situação ela se torna vasta. Muito bom. Isso mesmo, Juliana. Quanta coisa. Então vamos lá, para fechar a nossa ideia, então, vamos ver, sistematizar esse conceito, então, de metodologia ativa. O que isso Cléo, significa? Oi. Cléo, não, só para lembrar, assim, tudo isso que eles falaram tá no PPT onde nós trouxemos o conceito, né? Eles falaram com outras palavras, mas exatamente tudo aquilo que o slide traz, onde ele diz que na metodologia ativa, o aluno passa a ser o protagonista e transformador do processo de ensino, enquanto o educador assume o papel de um orientador, abrindo espaço para a interação e participação dos estudantes na construção do conhecimento. Perfeito, então, assim, Thaís. eles trouxeram de forma sucinta tudo aquilo que está lá, que o slide trouxe, mostrando o conceito do que é a metodologia ativa, né? Isso bem legal. mesmo. Muito legal. E para frisar, então, isso Cléo, que a Thaisa falou, pode falar, Juliana.
E só para fechar aqui essa parte que você perguntou, tem um professor que colocou assim: eu penso que as metodologias ativas são instrumentos diante das sequências didáticas, instrumentos para alcançar as habilidades. Cleo, olha que importante. Nossa, Ou que seja, maravilha. é um instrumento para alcançar a habilidade. Ele não esqueceu da habilidade Que e achei maravilha. bem interessante. Isso mesmo, Bem professor. legal. Parabéns, viu? É isso mesmo. Conseguiu sintetizar todo o espírito da coisa com relação às metodologias ativas. Perfeita, viu? Perfeita a sua colocação. Bom, então, as metodologias ativas, finalizando aí, são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo, nas competências socioemocionais e em novas práticas, tá? Então, agora, a gente vai fazer uma atividade, é uma outra atividade, atividade 2. Essa atividade, gente, é assim, eu vou apresentar para vocês um infográfico, tá? Esse infográfico, ele tem todas essas metodologias ativas aqui, ó, tá? Então, o infográfico traz todas essas metodologias ativas aqui. E aí, eu vou ler para vocês uma definição. Eu vou ler a definição e vocês vão dizer no chat, né, a qual metodologia ativa pertence essa definição. É um bate-bola. Então, eu leio a definição e vocês dizem essa, e a Juliana vai filtrar para a gente lá. E depois nós vamos mostrar para vocês o gabarito, tá bom? Então, olha só, vamos ver em que ponto nós estamos aí com relação às metodologias ativas, tá ok? Então, anotem num caderno aí, se tiverem alguma coisa, foquem nas palavras-chave, né? Palavrinha-chave, que às vezes uma palavrinha ou outra determina, então, a definição, tá? De qual metodologia ativa eu estou falando, tá ok? Então, vamos começar? Preparem-se, tá? Então, vamos lá. Primeira definição, então. Essa metodologia incentiva a habilidade de investigar, de refletir e de criar perante uma situação. O professor atua como mediador da aprendizagem, oferece uma reflexão e construção do conhecimento do estudante. Vou ler mais uma vez. Essa metodologia incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar perante uma situação. O professor atua como mediador da aprendizagem, oferece uma reflexão e construção do conhecimento. Qual metodologia se refere? Vamos ver? Qual dessas? Então, Cleo, alguns professores estão colocando que é sala de aula invertida. Tá. Ju, você está com o seu gabarito, né? Tô sim. Tá. Um professor colocou estudo de caso. Tá. Vamos lá. Será que vocês acertaram? Será? Então vamos lá ver. Ó. Mão na massa, estudo de caso. Tá. Essa metodologia, olha as palavrinhas-chave, gente. Essa metodologia, habilidade de investigar. Primeira coisa. Estudo de caso colaborativo. Criar perante uma situação. Quando eu falo criar perante uma situação, ela já parte logo para a situação problema. Cleo, só um pouquinho. Olha, diga, Ju. Tem uma professora, a professora Camila dos Santos, ela acredita ser aprendizagem baseada em problemas. Parabéns, professora. Professora Sheila também, né? Colocou. Muito bem. É isso mesmo.
Porque quando fala de investigação, gente, quando já está voltado, quando se fala de investigar, de refletir e criar perante uma situação, é perante uma situação, problema. Você leva um problema e a pessoa vai investigar, vai refletir e vai criar em cima dessa situação, ok? Então, esse primeiro, a resposta é aprendizagem baseada em problemas. Vamos ver a próxima? Thaisa, você lê. Vamos lá, então. Lembrando para prestarmos bastante atenção nas palavrinhas-chave. Olá, a definição é a seguinte: sua finalidade é a formação de equipes dentro da turma, estimular o fazer em conjunto. Com exercícios de estudo de caso, objetiva-se formar pensamentos críticos por meio de discussões e reflexões em grupo. Pode colocar o infográfico, Ju, pode passar. Eu vou fazer mais uma leitura da definição. Olha lá, se atentando às palavrinhas-chave. Sua finalidade é a formação de equipes dentro da turma, estimular o fazer em conjunto. Com exercícios de estudo de caso, objetiva-se formar pensamentos críticos por meio de discussões e reflexões em grupo. Ju, eu também estou acompanhando aqui o chat e eu vi assim que muitos já acertaram, né? Já acertaram essa já. Colocaram então, muito eles bacana, já... gente. É isso mesmo. Parabéns. Aprendizagem em times. O comecinho já diz, né? É a formação de equipes dentro da turma. Muito bacana. Passo a palavra para a próxima, Cléo. Próxima. Vamos lá. São estratégias importantes de encantamento e motivação para uma aprendizagem mais rápida e próxima da vida real. Olha a dica: os jogos colaborativos e individuais de competição e colaboração de estratégias com etapas e habilidades bem definidas se tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas de conhecimento e níveis de ensino. Estou vendo que a maioria já acertou. O Felipe já tinha colocado gamificação, o Leonardo, então todos aqui colocaram gamificação. Parabéns, gente. Gamificação. Próxima, Thaisa. Vamos lá para a próxima definição. Neste modelo, o estudante tem acesso ao conteúdo antecipadamente, fazendo interagir em sala e, assim, construindo o seu aprendizado. Pode colocar o infográfico, Ju, por favor. Vou ler mais uma vez, mas assim, eu tô vendo aqui pelo chat, assim, que acho que nem precisa, né, gente? Já, nem precisa mais. Resposta certa? Já acertaram. É unanimidade. É que, na verdade... mesmo, gente. Lembrando que nós falamos isso lá no comecinho, quando nós estávamos falando dos tipos de metodologia ativa, a gente trouxe essa questão lá no PPT, da sala de aula invertida, o acesso ao conteúdo antecipadamente. Então, tudo isso são palavras-chave para que vocês chegassem ao exemplo certinho dessa definição. Parabéns, tá, gente. Passa muito a palavra, bem. Cléo. Próxima. É uma mescla de aulas presenciais e online. Olha a dica. Intercalando os conteúdos que, ao final, se complementam. O papel do professor é o de guiar o estudante nesse processo. O tempo é personalizado à sua necessidade. Todo mundo já colocou que eu estou vendo. Ensino híbrido. Ensino né? híbrido. Parabéns, gente. Está na ponta da língua. Legal. Muito bem. Thaisa, próxima. Olha lá. O próprio nome já diz tudo. É um instrumento valioso em qualquer área do conhecimento e coloca o estudante no centro do aprendizado. Coloca, por favor, o infográfico, Ju. Aí. Fazendo a leitura novamente. O próprio nome já diz tudo.
é um instrumento valioso em qualquer área e coloca o estudante no centro da aprendizagem. Vamos olhar lá no infográfico. Já tem respostinha certa, ó. A professora Nara já tinha colocado lá em cima. É que é muito rápido, né? É muito rápido, mas ela já tinha colocado lá em cima, que é mão na massa, tá certo, meninas? Isso, aprendizagem mão na massa, muito bom. Parabéns, gente, mão na massa. Próximo. É equilibrada entre 3 movimentos principais. A construção individual, em cada estudante percorre seu caminho, em que cada estudante, aliás, percorre seu caminho. A grupal, em que o estudante aprende com os semelhantes. E a orientada, em que se aprende com alguém mais experiente, com um especialista, professores, tutores e mentores. Qual que é essa? Vamos colocar o infográfico? Então, vou ler mais uma vez para vocês. É equilibrada entre 3 movimentos principais. A construção individual, em que cada estudante percorre seu caminho, a grupal, em que o estudante aprende com os semelhantes, e a orientada, em que se aprende com alguém mais experiente, com um especialista, professores, tutores, mentores. Resposta? Isso, personalizada, já vi. Personalizada e colaborativa. Então, Cléo, parabéns! Olha só, eles estão de parabéns. Por quê? Muitos professores colocaram personalizada, aí outros colocaram colaborativa, outros orientada. Então, quer dizer, querendo ou não, tá certo. Por quê? Certo. Porque o completinho seria aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada, mas é isso aí, acertaram do mesmo jeito. Parabéns, muito Mariana bem. Colocou a personalizada, colaborativa e orientada. Parabéns, gente. Muito bom, vocês estão feras. Vamos lá, o próximo. Porque na verdade, vamos lá. Porque na verdade, Cléo, só um pouquinho, tá aí. Oi. Tá aí. Porque, na verdade, essa aprendizagem, como ela é feita em 3 etapas, individual, grupal e orientada, por que é importante frisar isso? Porque nos anos iniciais, a gente faz esse movimento metodológico, só que a gente faz ao contrário, a gente faz primeiro orientada, depois a grupal, depois a individual. Então, quando você coloca aí isso e frisa que são em 3 momentos, isso, ó, joinha, porque você faz a completa e a correta. Nossa, muito boa mesmo. Parabéns, né? Muito legal. Nossa, que bacana, gente. Thaís, a próxima. Olha, eu ia fazer a leitura, mas já tem um monte de resposta certa aqui. Já tem... mas é bom ler, só para frisar. Eu acho que eles já foram, mas eu vou fazer a leitura. Os estudantes se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. É um processo que inicia a mudança dos estudantes, engajando-os e sensibilizando-os. Todo mundo isso mesmo, Thaísa. Todo mundo colocou certinho. Aprendizagem baseada em projetos. Muito bem! Parabéns, gente! Passa a palavra, Cléo! Próxima. São aprofundamentos do conteúdo, podendo gerar até novas investigações. Aprofundamento do conteúdo. E já colocaram também. Lá o professor Felipe da RIE, professor da RIE, já colocou. Professor Felipe, Cláudio, Cristina, Eliana, Graziela. Eita, mas esse povo tá ligeiro, viu? Tão rápido que não dá pra gente ler de todo mundo assim, mas todo mundo já acertou. Bem, gente. Nossa, acertaram todas. Vocês estão feras mesmo. Esse último estudo de caso, como vocês colocaram. Fera mesmo, gente, é bem... Maravilha. Tudo isso daqui vai ficar para vocês depois, tá?
Aí vocês terão os slides com tudo isso, vocês vão poder se aprofundar. Nós colocamos para vocês depois o gabarito, tem aqui no slide também, cada uma delas, tá? Para vocês lembrarem, tá ok? Agora, nós vamos passar um videozinho para vocês, 6 minutinhos só, tá? É um videozinho bem rápido, mas que vai ajudar muito aí na consolidação dessa nossa aprendizagem, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu copiar o link do vídeo daqui já, para não dar erro igual aquele dia, porque agora eu já aprendi. Juliana? É verdade. Ai, a gente fica nervosa, né, Cleo? Nossa, mas graças a Deus os professores são bem compreensíveis. Me diga se vocês vão ouvir direitinho aí, que eu quero que todo mundo ouça esse videozinho, tá? Tá. Então, Cleo, só o professor Bruno colocou que o dele está travando, mas como nenhum outro professor colocou, então... né, com certeza deve ser dele mesmo. Vamos lá então, Ju? Dá para ouvir? Vamos. Dá para ouvir sim, tá ótimo. Silencia os microfones, por favor. Olá, eu sou o professor Luiz Carlos Tozeto e faço parte do Centro de Educação de Jovens Adultos da Secretaria de Educação. E nessa videoaula da série A. Cleo, tá mudo. Cleo? Vocês estão ouvindo? Não. Ativa o seu... Não. Oi? Estava, mas depois estava. Começamos ouvindo e parou. Nós paramos de ouvir o Só um momentinho. Cleo, faz o seguinte. Colocar novamente. Não, mas espera, deixa eu primeiro ativar o mudo e depois você coloca, porque pode ser que depois que eles ativaram o mudo, deu alguma coisa, só um pouquinho. Tá bom. Aí, pode colocar agora. Olá, eu sou o professor Luiz Carlos Tozeto e faço parte do Centro de Educação de Jovens Adultos da Secretaria de Educação. E nessa videoaula da série A EJA na Rede, nós vamos falar sobre como aprende o aluno jovem adulto. Quais as melhores estratégias de aprendizado para esse público? Os professores que lecionam no ensino fundamental e médio do ensino regular são os mesmos professores que lecionam na educação de jovens adultos. Mas as metodologias utilizadas com os adultos são bem diferentes que utilizadas em outros segmentos. Malcolm Knowles, um educador americano, ele apresentou no início da década de 70 a andragogia, a ideia de que jovens e adultos aprendem de uma forma diferente. Segundo Knowles, andragogia é a arte ou ciência de orientar os adultos a aprenderem. A diferença entre andragogia e pedagogia é que, na pedagogia, o professor decide todo o processo de aprendizagem, os conteúdos que serão trabalhados, metodologias, cronograma e avaliações. Já na andragogia, o processo é bem diferente e se baseia em alguns pressupostos. Necessidade de saber o porquê, o que e o como. Os adultos necessitam saber o porquê precisam aprender algo antes de começar a aprender. O que será abordado e o como, de que forma, quais os ganhos eles terão nessa aprendizagem. Nesse princípio, professor, é importante informar aos alunos as ações educacionais que serão desenvolvidas como forma de conscientizá-los sobre a necessidade da aprendizagem. Autoconceito do aprendiz, autônomo, autodirigido. Os adultos possuem um autoconceito de serem responsáveis pelas suas vidas e decisões. Eles necessitam e desejam ser tratados como capazes de se autodirigir e fazer as suas escolhas. Normalmente, eles resistem a aprender quando algo é imposto. Nesse caso, professor, é importante estimular o diálogo na sala de aula e propor ações para desenvolver
ao protagonismo desses alunos. Papel das experiências, recursos e modelos mentais. Ao contrário das crianças, onde as experiências estão acontecendo na vida delas, para os adultos, as experiências é quem eles são. No processo de aprendizagem dos adultos, os recursos mais ricos e importantes estão nos próprios adultos, que são as experiências de vida. Essas experiências também são responsáveis pela construção dos modelos mentais, que é a forma como eles enxergam o mundo. Professor, é importantíssimo considerar nas suas aulas essas experiências de vida. Para isso, você pode utilizar de algumas estratégias, como discussões em grupos, entrevista, estudos de caso, ao invés de trabalhar apenas com a transmissão de conhecimento. Prontidão para aprender, relacionado à vida. O adulto ele está pronto para aprender um conteúdo quando aquele conteúdo é útil para o seu dia a dia, quando é importante para o seu trabalho ou vida pessoal. Nesse caso, as aulas devem estar relacionadas às necessidades dos alunos. Orientação para a aprendizagem centrada no problema contextual. Os adultos assimilam melhor um conhecimento, valor ou habilidade quando esses são aplicados a um contexto de situação de vida. Por isso, professores, é importante que a aprendizagem seja baseada em problemas que considere as experiências de vida desses alunos e seja de forma contextualizada. Motivação, valor intrínseco, recompensa pessoal. Para os adultos, as motivações internas, como a recompensa pessoal, autoestima, autorrealização, são mais importantes que as motivações externas, aquelas que partem das pessoas. Você, professor, deve considerar na sua proposta de trabalho a realização desses sentimentos. Uma forma que pode ser feito isso é através de um trabalho dividido por etapas, unidades, módulos, porque isso contribui para motivar os alunos para a sua realização. Enfim, para trabalharmos com a educação de jovens adultos, é necessária uma metodologia adequada, uma ação educativa centrada no aluno, focada mais no processo do que no conteúdo, valorizando as suas experiências de vida e as diferenças individuais. Finalizamos essa videoaula e está disponível na videoteca da Rede Saber as seguintes videoaulas da série A EJA na Rede. A educação de jovens e adultos na rede estadual de ensino, educação de jovens e adultos, desempenho escolar, como aprende o aluno jovem e adulto, metodologia e estratégias de ensino para a educação de jovens e adultos, diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, abordagens metodológicas e estratégias de ensino destinadas de EJA, normatização de classes multisseriadas de EJA. Obrigado a todos e até a próxima. Todo mundo ouviu direitinho? Ouviram e gostaram bastante, Cleo. Teve um O professor que eles falou que foi colocaram bastante aí no grupo? Léo, Tô vendo que alguém colocou assim. motivador, muito Bastante bom. de Paulo Freire, inspirador, muito bom, enriquecedor. Nossa, quanta coisa. Gente, maravilha mesmo. Vale a pena. Dei uma olhadinha lá na Rede do Saber. Tem muito vídeo bacana que ajuda muita gente na nossa formação continuada. Busquem lá que vocês vão encontrar todos esses que ele citou aqui no vídeo. Vale muito a pena. Aí, Cleo, teve um professor que falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou assim, seria interessante colocar um depoimento de um estudante, de um aluno do EJA aqui. Nossa, achei bem legal também, né? Uma dica boa. Mesmo, hein? Verdade, bacana, vamos uma bela anotar. dica colocar, vamos marcar, né? Bom, aí, gente, então, aqui tá o gabarito, tá pequeno, mas depois eu coloquei para caber no slide. Mas depois eu vou enviar para vocês por e-mail também a folha como essa daqui, nossa, ó, em PDF, e aí vocês vão conseguir visualizar tranquilamente aqui, tá bom? O gabarito da atividade que a gente fez com vocês, tá? Bom, agora eu vou chamar o professor Felipe
Felipe Quilete. Felipe está aí? Abre o seu microfone, Felipe. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, Felipe, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo direitinho. Compartilha conosco, Felipe, uns 5 minutinhos para você compartilhar sobre a atividade que você fez em relação à TPC passada. É com você. Mais uma vez, boa tarde a todos. Na atividade que vocês propuseram de vermos a aula e elaborar como se a gente fosse aplicar em sala de aula, eu foquei no dia a dia deles, trazendo para a realidade deles. Teve uma aula que era sobre a questão da água, e a gente acha muito supérflua a água, a gente nunca agradece por ter. E é bom a gente trabalhar esse assunto para que eles levem a mensagem de economia da água, uso responsável, evitar gastar. De repente o pai e a mãe deles lavam o carro, sei lá, com água, e eles vão transmitir essa mensagem. Outra falava da questão do mercado de trabalho, porque eles vão entrar logo mais, alguns do terceiro ano que vem, outros daqui a 2, 3 anos, e eles não sabem como é que é o mercado de trabalho, que é muito cruel, que é injusto às vezes, que por mais que eles se esforcem, eles acabam sendo injustiçados, e eu decidi trazer tudo isso para a realidade deles, essas matérias de diferentes temas para a realidade deles, para que eles aprendam e sirva de aprendizado, de lição, para que eles possam levar esse conhecimento para a vida deles, porque eles são jovens, têm muito a aprender, imaturos, e eu decidi focar no que seria melhor para eles. Eu não lembro especificamente agora o que eu escrevi, não sei se vocês têm aí, mas eu lembro basicamente da questão do mercado de trabalho e da aula sobre a água que vocês propuseram. Muito bem. Na verdade, gente, eu pedi para ele compartilhar com vocês, porque o que ele fez? Lembra que eu Acho que tá mudo. Mudou, Cléo. Tô não ouvindo nada. Oi. Mudo e sem... Voltou, Cléo? Acho que tá mudo. Da Cleonice tá sem som, nem sei se eu tô com som. Não, tá mudo mesmo, porque eu não tô ouvindo também. Thaisa, tá me ouvindo? Tô. Thaisa, Direitinho. quer dar continuidade? Porque o som da Cleo, eu não sei o que houve. Vamos ver se ela manda uma mensagem aqui. Aí, se você quiser dar continuidade... Você quer colocar o PPT, Ju? Você consegue projetar? Ah, voltou. A Cleo voltou. Vamos ver se é o som dela. Voltou. Cleo, liga seu som. Ativa seu microfone, Cleo. Eu estou vendo que você está mexendo com a boca aí, mas não está com o microfone O ativado. microfone está desligado, Cleo. Seu microfone. Cleo? Cleo? Ah, ela está trocando de microfone. De fone, é. Agora ela... Não.
Oi. Oi, Cléo. Consegue me ouvir? Estamos. Conseguimos, Nossa, agora sim. peraí. É que eu tive que... caiu aqui, travou tudo o computador e eu tive que entrar pelo celular, entendeu? Então, eu estou tentando reconectar o computador só para a gente encerrar, tá bom? Rapidinho. Tá. Estou tentando ver se eu consigo. Gente, se eu não conseguir, porque aqui deu problema por conta da internet, eu entrei pelo celular, então é assim, isso já estava finalizando mesmo, tá? Isso. Eu só ia mostrar para vocês, mas se não deu para mostrar agora, eu mostro depois. A atividade que a professora Eliane com as competências específicas de ciências humanas, né? Então, ela pegou lá o número da habilidade e com quais ela conversa, né? Então, 1, 5 e 7. A próxima habilidade, 3, 4 e 2. Eu mando para vocês depois no e-mail, é só para vocês terem uma das respostas, né? Achei bem legal a forma como ela fez, a resposta da professora Eliana, ficou bem bacana. Eu acho que ela conseguiu contemplar bem o que a gente queria mesmo. Ó, voltou no computador. Todo mundo me ouve? Sim, Cléo. Ah, então tá. Então, gente, daí, só finalizando então, né, que eu falei para vocês. Então, nós quisemos que o Felipe contasse um pouquinho para vocês. Então, essa articulação que ele fez, porque ele conseguiu contemplar, né, as competências específicas do currículo, né, em cima já das atividades. Muito obrigada, viu, Felipe? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, professor. A gente recebe muita coisa que você manda para nós. Parabéns mesmo. E continue enviando que a gente lê tudo, tá bom? Parabéns, tá? Depois eu mostrar para vocês aqui, só para mostrar, tá? O da professora que ela fez, já está aqui na tela. Pronto, já apareceu para vocês. A professora Eliane Elizabeth da Silva, que ela fez, né? A professora de História lá do José Negro, e ela fez essa associação, como eu falei para vocês. Então, ela colocou o número da habilidade e com quais competências específicas conversa. Então, 1, 4, 5, 6 e 7. Aí, se vocês voltarem no material da semana passada, vocês vão ter quais são, e aí vocês conseguem entender essa articulação que ela fez. Então, ficou bem bacana. Eu quis colocar para vocês essas duas respostas, então, que os professores trouxeram, tá ok? Bom, aqui, então, gente, tá a devolutiva da nossa nuvem de palavras da semana passada, tá? Vocês colocaram produtivo, esclarecedor, que apareceu aqui mais vezes. Quando aparece mais vezes, fica com uma letra maior, tem destaque. Então, produtivo, esclarecedor, conhecimento, aperfeiçoamento, enriquecedor, aprendizado, formação. Gente, é assim, nós aprendemos com vocês também. Vocês aprendem conosco e nós com vocês. É a base de uma troca. É colaborativa essa aprendizagem. A gente aprende muito com vocês pelo que vocês colocam no chat, né? E isso tudo é muito bom, tá ok? Então, a gente agradece muito vocês por esse momento que a gente tem de aprendizado aqui, junto, né? Isso é muito bom para todos nós, promove nosso crescimento, tá ok? Esse link que eu coloquei aqui do lado para vocês, ó, né? Eu coloquei aqui, registre uma palavra, que tem gente que coloca a frase, põe só uma palavrinha-chave lá para eu poder montar a próxima TPC, a próxima nuvem de palavras, tá ok? Então, vocês vão entrar nesse link que vai para vocês, não é por aqui pelo vídeo, não. Vocês vão entrar no link, mas vocês vão entrar vocês vão entrar pelo material que eu vou encaminhar para vocês, o material em PDF. E é lá que vocês vão entrar e colocar a resposta para nós aqui. Uma palavrinha só que represente as suas impressões sobre esse ATPC, tá ok? Aí aqui tem os nossos referenciais bibliográficos, tá? Tudo que nós utilizamos, o livro que eu citei para vocês, tá tudo aqui direitinho, tá ok? A gente só tem a agradecer, gente, do fundo do nosso coração,
A gente só tem a agradecer esse momento tão rico que a gente tem com vocês. O quanto isso é bom para nós, o quanto é gratificante, o quanto nos ajuda, né? Favorece o nosso crescimento, né? E a gente aprende o tempo todo aí nessa base de troca com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa TPC. A gente agradece muito, né, Thaisa? Thaisa e Juliana, passa a palavra. Nós só Então, temos que Cleo, agradecer. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada por estarem conosco. Obrigada por compartilharem com a gente os conhecimentos de vocês também, porque eu acho que nenhum de nós, né, somos detentores aí de todo conhecimento, de todo saber. Então, é uma troca, é um compartilhar de saberes, e nós só temos a agradecer vocês. Obrigada por tudo, desculpa qualquer coisa, e eu passo a palavra para a Ju, tá bom? Um beijo. então, tudo isso que a Cleo falou, tudo isso que a Thaisa falou, há uma reciprocidade, porque os professores agradecem muito aqui no chat, colocaram que é excelente, obrigada sempre. E a professora Mércia Mendonça, ela diz assim: vocês estão de parabéns, vocês são show, meninas. Então, quer dizer, há uma reciprocidade em tudo isso que vocês falaram, tá bom? Que maravilha. Maravilha. A gente só tem a agradecer, pessoal. Muito obrigada mesmo, de coração, né? Temos 208 pessoas na nossa sala. A gente fica muito feliz com essa tarde maravilhosa que a gente tem com vocês. Hoje nós somos recorde de público, Cleo, das outras. Exatamente. Né? E deixo um grande beijo para todos vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser, já estamos pensando no nosso próximo assunto e acredito que vocês vão gostar também, tá bom? Beijo grande e fiquem com Deus, né, Thaisa? Beijão, beijo, coração. gente. Até a próxima. Beijo, meninas. Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, vocês viu? podem saindo que